Olá, meu nome é Yuri Morales Jank e eu vou apresentar para você dois cientistas que marcaram a história da eletricidade e da física. O primeiro deles é Gustav Robert Kirchhoff, um físico alemão que contribuiu de maneira fundamental para a ciência. Bom, começando, quem foi Kirchhoff? Kirchhoff nasceu em 1824 na Prússia, região que hoje faz parte da Alemanha. Desde novo, ele demonstrou grande interesse pela matemática e pela física. Durante sua carreira, em várias universidades ele trabalhou em várias universidades importantes e realizou pesquisas que abriram caminhos para o entendimento dos circuitos elétricos. Naquela época, o conhecimento sobre eletricidade ainda era muito limitado. As pessoas sabiam que ela existia, conseguiam gerar faíscas e até pequenas correntes, mas faltava uma teoria sólida para entender como os circuitos realmente funcionavam. Bom, as principais descobertas e contribuições. Foi nesse contexto que Kirchhoff formulou as famosas leis de Kirchhoff, duas regras matemáticas que até hoje são ensinadas em cursos de eletricidade, escolas de engenharia e até mesmo em escolas de ensino médio. A primeira delas é a lei dos nós. Ela diz que em um ponto de um circuito, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Em outras palavras, nada se perde. A carga elétrica que chega deve ser igual à carga elétrica que sai. Bom, a segunda lei é a lei das malhas. Ela afirma que em um caminho fechado, dentro de circuito, a soma de todas as tensões, ou a diferença de potencial, é igual a zero. Isso significa que a energia fornecida por uma fonte, como uma bateria, é completamente gasta pelos componentes do circuito. Essas leis foram criadas a partir de observações, observações muito cuidadosas. É importante lembrar que naquela época não existiam os equipamentos sofisticados que temos hoje, por exemplo, multímetros digitais, computadores ou simuladores. Kirchhoff trabalhava com instrumentos muito rudimentares e mesmo assim conseguiu estabelecer princípios universais. Além disso, ele também contribuiu em outras áreas, como a espectroscopia, que é o estudo da luz emitida ou absorvida pelos elementos químicos, junto com o cientista Robert Bunsen. Ele descobriu que cada elemento químico possui um espectro único, o que permitiu a identificação de substâncias com estrelas distantes. Isso mostra que ele não foi importante apenas na eletricidade, mas também em outros campos da física. Bom, as leis de Kirchhoff são fundamentais e elas estão presentes hoje em praticamente tudo que tem de eletrônico. Celulares, televisões, geladeiras, carros elétricos, aviões, satélites. Todos esses dispositivos só funcionam porque em algum momento engenheiros usaram a lei de Kirchhoff para projetar seus circuitos. Um exemplo simples é quando o engenheiro cria uma placa de computador. Ele precisa calcular quantas correntes vão circular em cada ponto para evitar sobrecarga. Sem as leis de Kirchhoff, esse tipo de cálculo seria impossível. E é por isso que ele é lembrado como um dos grandes nomes da física. Suas leis não são apenas conceitos teóricos, mas ferramentas práticas que moldaram a sociedade tecnológica em que vivemos hoje. Bom, falando agora sobre André-Marie Ampère. Bom, ele foi um físico e matemático francês, considerado um dos fundadores do eletromagnetismo. Ele nasceu em 1775, na França, em plena época da Revolução Francesa, e desde cedo ele demonstrou uma habilidade impressionante para a matemática. Ele era praticamente um autodidata e lia obras científicas ainda muito jovem. Bom, em 1820 tudo mudou, quando o cientista Hans Christian Ørsted demonstrou que uma corrente elétrica podia desviar a agulha de uma bússola. Esse experimento mostrou que a eletricidade e o magnetismo estavam diretamente conectados. Ampère ficou fascinado por essa descoberta e passou a realizar uma série de experimentos. Ele mostrou que dois fios percorridos por correntes podem se atrair ou se repelir, dependendo do sentido da corrente. E esse foi um passo fundamental para a criação da teoria do eletromagnetismo. Ele também foi responsável por traduzir esses fenômenos em fórmulas matemáticas, permitindo que outros cientistas pudessem calcular e prever o comportamento das correntes elétricas e dos campos magnéticos. Os desafios eram enormes, os instrumentos eram muito precários e muitas vezes improvisados, e a própria comunidade científica tinha dificuldade em aceitar essas ideias tão inovadoras para a época. Mas Ampère persistiu e suas descobertas se tornaram base para muitas tecnologias que usamos até hoje. Em reconhecimento à sua importância, a unidade de medida da corrente elétrica recebeu o nome de ampere, simbolizada pela letra A. Sempre que vemos essa unidade de aparelhos elétricos, estamos lembrando indiretamente de sua contribuição para isso.
Por todos esses fatos, André-Marie Ampère é lembrado como um dos gigantes da física, e sua capacidade de transformar experimentos em leis matemáticas mudou para sempre a história da ciência e abriu caminhos para a era tecnológica em que vivemos. Bom, esse foi o meu vídeo sobre os dois cientistas para a matéria de Introdução à Engenharia Elétrica. Boa noite, obrigado.